Fala aí galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 e o capítulo 23. Vamos falar sobre a Guerra Fria e a coexistência pacífica, tá? E também nós vamos falar sobre a descolonização da África e da Ásia. Vamos fazer aqui um resumão, aqui falar basicamente o que foi cada capítulo, tá? Para que o vídeo não fique muito longo, beleza? Então, é importante aqui nós citarmos que, falando sobre a Guerra Fria, nós estamos falando de um contexto de um momento pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial. E foi um momento muito difícil porque duas potências emergiram, né? Simbolizando o capitalismo, nós temos os Estados Unidos e a Rússia, com um modelo aí comunista, né? Socialista, enfim. E essas duas potências tinham aí suas armas nucleares e existia uma iminência de uma terceira guerra mundial, que não teríamos vencedores, né, na verdade. E o medo assolava o mundo durante esse período. E aí, aqui no livro, né, ele vem falando, né, até do período aí que Stalin estava no poder, né, existe uma radicalização muito forte por parte do governante soviético e, com a sua morte, a partir de 1955, há uma desestalinização, né? Stalin morre, há uma desestalinização porque outro, né, vai ao seu local Nikita Khrushchev, que passa a assumir e chega ao poder, né? E ele começa a um processo de aproximação, né? Ou de apaziguar, ou se tornar mais comunicativo, ou que a gente pode dizer assim, sentar em mesas de negociação, né? Propriamente dito. Então, de 1955 a 1960, né? As relações com os Estados Unidos e a Rússia, elas são mais brandas, né? São menos tensas do que eram anteriormente, porque eles resolvem chegar num consenso de que se houver uma guerra entre os dois países, não haveria vencedor, só haveria perdedores. E aí, né, nós temos um momento aí de paz, né, ou de apaziguamento, né, um momento aí de mais tranquilidade, tá? Que vai de 55 a 60, beleza? E aí, dentro desse período, nós temos lá em 59 a Revolução Cubana, que já começa já no final dos anos 50 para os anos 60. A Revolução Cubana, lá com os irmãos Castro, também com Che Guevara, que eles reagem, né, ao general Fulgêncio Batista, que ele toma o poder em Cuba e ele implanta lá uma ditadura. Então eles tentam combater essa ditadura e, a princípio, né, Fidel Castro é preso, né, ele tenta dar um golpe lá, tenta roubar armas de quartéis, né, e tal, e ele não consegue, ele é preso, ele fez até o seu discurso, né, seu discurso famoso por ele ser advogado. No dia do seu julgamento, ele fez um discurso falando que o tempo o absolveria, né? E eles vão para o México, né? Foge lá, ele vai para o México, onde no México ele se exila e lá ele consegue contato com outras pessoas, formam um grupo de guerrilheiros e eles retornam a Cuba em um cruzeiro, né, na verdade, e lá, a partir daí, eles começam vários tipos de ações, né, de guerrilha, sequestros e tal, e várias coisas para tentar chamar a atenção da população e tentar lutar contra o general Fulgêncio Batista. E eles conseguem tomar, né, o governo, embora Fulgêncio tenha tido aí o apoio dos Estados Unidos,
que no final, quando viu que o Fulgêncio estava perdendo, né, que o Fulgêncio ia ser retirado do governo, eles resolvem aí treinar, mandar alguns soldados treinados para tentar acabar com o governo, mas que na verdade não dá muito certo, né? A tentativa norte-americana, né, de invadir a Baía dos Porcos acabou aproximando aí Cuba da União Soviética e afastando a ilha do bloco capitalista, né? Então, por exemplo, lá em 62, após a tomada aí de Castro, né? Fidel Castro ele assume Cuba, eles fazem uma parceria com a União Soviética que instala lá mísseis. E aí entra numa questão chamada crise dos mísseis, que foi algo que chamou muita atenção naquela época, porque foi um momento que eles quase chegaram das vias de fato de se atacarem, porque a União Soviética instalou em Cuba alguns lançadores de mísseis, e eles realmente ficaram preocupados, os americanos ficaram preocupados pela proximidade com o país, né? E eles ficaram preocupados e realmente quase chegaram de vias de fato, né? E aí os americanos fizeram um acordo com os soviéticos, né? O presidente Kennedy, ele fez um acordo com os soviéticos, né? Para que eles não, para que os soviéticos eles desarmassem os lançadores de mísseis, né, lá, e os Estados Unidos desarmariam alguns lançadores de mísseis lá na Europa, próximo da União Soviética. Então eles fizeram um acordo para tentar resolver essa questão dos mísseis, que foi o ponto mais tenso dessa Guerra Fria, tá bom? Lembrando que esse momento que nós estamos falando, né, da Guerra Fria, aconteceu lá após a Segunda Guerra Mundial. Falando também sobre a descolonização da África e da Ásia, nós não vamos entrar assim, em detalhes de regiões, mas nós temos que entender aqui que o cenário mundial, após a Segunda Guerra Mundial, era um cenário onde vários horrores da Segunda Guerra foram vistos, foram vivenciados, e muitas coisas, muitos países começaram a rever as suas políticas de controle de regiões, de territórios, isso após a Segunda Guerra Mundial. Mas existem aí alguns fatores, como por exemplo, que são fundamentais para nós entendermos a descolonização. Aqui no livro, na página 74, ele vem falando, ao final os 3 pontos, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, as relações políticas e econômicas entre os países estavam abaladas, principalmente porque as grandes potências europeias se enfraqueceram e não tinham como exercer o controle nesses continentes. A preocupação dos europeus após 45, principalmente dos ingleses e dos franceses, era reconstruir os seus países. Isso favoreceu e muito ao processo de emancipação, de independência desses países. Uma outra é a configuração política mundial após a Segunda Guerra Mundial, onde o capitalismo e o socialismo também colaboraram, né, para a independência desses países. Então, eles influenciavam para que esses países se tornassem independentes, e aí eles estariam prontos a pender para o capitalismo ou para o comunismo. E 3, já existiam na África e na Ásia grupos que defendiam os interesses dos seus países. Então começou a surgir grupos que lutavam pelo projeto de país, ou de independência, ou de grupos locais, enfim. Então esses 3 principais pontos foram os pontos que fizeram aí com que ganhasse força esse processo de descolonização, tá bom? Então, houve a Conferência de Bandung, lá em 1955, que aconteceu na Indonésia,
29 países, 23 deles africanos e 6 asiáticos, se reuniram, né, com o objetivo de discutir o papel político dos países africanos e asiáticos após a Segunda Guerra Mundial, depois de alcançarem aí suas independências. Então, passaram também a defender uma política internacional independente, né? Ou seja, na verdade, eram contra o alinhamento capitalista ou socialista imposto no contexto, da Guerra Fria. Então, eles começaram, a partir dessa conferência de Bandung, começaram a discutir qual seria o real papel destes países nesse contexto de uma nova ordem mundial, do novo contexto mundial, e buscavam, sim, a independência desses países. Então, alguns países se tornaram independentes, tá? Outros foram simplesmente entregues, totalmente descolonizados, que a gente pode dizer assim. Os países se retiraram dali, retirou a presença militar dali, tá? Então, é importante ressaltar que os países africanos e asiáticos alcançaram as suas independências políticas, mas não ficaram livres dos exploradores. Depararam-se com economias fracas e dependentes do mercado externo. Então, esse foi um fator, uma consequência aí do processo de descolonização. Então, por exemplo, os países africanos, mesmo quando eles foram descolonizados, né, os países saíram dali, as potências saíram dali do controle, eles ainda estavam dependentes economicamente, né, de dinheiro externo, tá bom? Então, nós temos aí, no caso da África, nós temos Angola em 1975, nós temos Argélia em 1962, Congo em 1960, todo o processo de independência, né? O Congo aí se tornou a República Democrática do Congo. Nós temos a África do Sul em 1961, até mesmo com a questão do apartheid, né? A importância de Nelson Mandela no processo histórico da construção da África do Sul, com o poder político na mão dos negros, né? Também que Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul, né? Que está aqui, ó, contra a política do apartheid, insurgiu-se Nelson Mandela, um importante ativista sul-africano, né? Que durante a década de 1950 lutou de forma pacífica pela liberdade dos negros no país, passando depois, a partir da década de 60, a integrar um grupo que utilizava armas na luta. E aí, nós temos a história de Nelson Mandela, que foi uma história realmente impressionante, porque ele entrou para um grupo de guerrilheiros, depois ele vai preso, e aí a sua história, né, a sua construção, o seu poder de influência, trouxe aí benefícios para a África do Sul, que nós vemos até os dias de hoje. Também, lá na Ásia, nós temos a Índia, que se torna também independente, e nós temos aí dentro desse processo a figura de Gandhi na luta contra a dominação inglesa. Foi um grande líder também, através da sua desobediência civil, da ideia de desobediência civil, e lutar e protestar contra o controle da metrópole, ou contra o controle inglês sobre o seu território, né? Aqui vem falando aqui um pouco sobre a história de Gandhi e como ele, através da sua desobediência civil, ele conseguiu ganhar espaço aí na política indiana, tá? Gente, esses dois capítulos, né, são os dois últimos aí do nosso livro. Na semana que vem nós vamos estar dando aí uma revisão, conversando um pouco sobre algumas questões, e após isso, né, a nossa prova na outra semana, beleza?
Galera, chegamos ao final de mais uma aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, tá? E na semana que vem vou estar colocando um resumão aí maneiro pra gente, beleza? Galera, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, um abraço.